Após perder o emprego e ser abandonada pelo marido, Maria, aos 52 anos, enfrenta o maior desafio de sua vida. Para sustentar seus filhos, começa a vender bolos caseiros. Entre dificuldades e preconceitos, Maria descobre uma força interior que a leva a construir um negócio de sucesso. Sua jornada de superação não apenas transforma sua vida, mas também inspira uma comunidade inteira a acreditar em recomeços. Maria era uma mulher dedicada à família e à casa, vivendo uma rotina simples, mas cheia de significado. Aos 52 anos, dividia seu tempo entre o trabalho como auxiliar de limpeza em uma escola e o cuidado com os filhos, Ana e Rafael. O marido, Carlos, tinha um emprego estável e parecia ser um bom provedor. Embora o orçamento da família fosse apertado, havia união. Aos finais de semana, Maria adorava reunir todos à mesa, servindo receitas tradicionais que aprendia com a mãe. Apesar da vida modesta, Maria acreditava que havia encontrado estabilidade. Mas a vida tem suas formas de testar a força das pessoas. Certo dia, Maria foi chamada à sala da diretora da escola onde trabalhava. Sentiu o coração apertar ao ouvir que sua posição seria cortada devido a uma reestruturação. A notícia era devastadora. Seu salário era essencial para as contas da casa e perder o emprego parecia abrir um buraco no chão que ela não sabia como fechar. Ao chegar em casa, tentou esconder o desespero dos filhos, mas o olhar preocupado de Ana mostrava que a jovem percebia a gravidade da situação. Poucos dias após a demissão, Carlos chegou mais tarde do trabalho do que de costume. Ele evitava os olhares de Maria e parecia nervoso. Naquela noite, soltou a bomba que mudaria a vida dela para sempre. Eu não aguento mais essa vida. Não quero ficar aqui com tudo desmoronando. Carlos decidiu sair de casa, deixando Maria sozinha com duas bocas para alimentar. As palavras dele eram frias e seu gesto foi definitivo. Ele arrumou algumas coisas e saiu sem olhar para trás, deixando Maria paralisada na sala de estar. O silêncio da casa naquela noite foi quase insuportável. Maria ficou acordada, olhando para o teto, tentando entender como sua vida havia mudado tanto em tão pouco tempo. A sensação de abandono era sufocante, mas Maria sabia que precisava encontrar uma maneira de seguir em frente. Olhando para os filhos dormindo no quarto ao lado, decidiu que, por mais difícil que fosse, ela não deixaria que aquela situação destruísse sua família. Os dias seguintes foram repletos de incertezas. Maria começou a procurar empregos, mas era rejeitada em todas as entrevistas. Estamos buscando alguém mais jovem, diziam. Essas palavras ecoavam em sua mente, aumentando a sensação de inutilidade. Ao mesmo tempo, as contas continuavam chegando. O pouco dinheiro que tinha guardado começava a acabar, e Maria precisava decidir rapidamente o que fazer. À noite, chorava em silêncio enquanto os filhos fingiam não perceber. Um dia, enquanto fazia compras com o pouco que tinha no bolso, Maria encontrou uma vizinha, Helena. Durante a conversa, Helena mencionou os bolos caseiros que Maria costumava fazer. Você deveria vender seus bolos. São os melhores que já comi, disse com entusiasmo. A ideia parecia absurda para Maria. Ela nunca se imaginou vendendo algo. Mas ao voltar para casa e ver o olhar de preocupação dos filhos, começou a considerar a sugestão. Naquela noite, Maria foi até a cozinha e começou a preparar um bolo simples de cenoura com cobertura de chocolate. Enquanto misturava os ingredientes, sentiu uma nostalgia das tardes em que cozinhava para a família. Ao tirar o bolo do forno, uma ideia tomou forma em sua mente. Talvez ela pudesse tentar vender aquele bolo no bairro. Mesmo que parecesse pequeno, era um início. Sem dormir direito, Maria decidiu que no dia seguinte bateria na porta de alguns vizinhos. Com o bolo em mãos, Maria começou a bater de porta em porta. Sentia vergonha e medo de ser rejeitada, mas sabia que precisava fazer isso. Para sua surpresa, os primeiros vizinhos aceitaram comprar. Seu bolo é incrível, Maria, disseram. Aquela pequena venda acendeu uma fagulha de esperança. Maria voltou para casa com um pequeno valor no bolso e um sorriso que não sentia há semanas. Pela primeira vez desde que tudo desmoronou, ela acreditou que poderia dar certo. Naquela noite, Maria contou aos filhos sobre as vendas. Rafael, com apenas 15 anos, se ofereceu para fazer entregas de bicicleta, enquanto Ana sugeriu que criassem uma página no Facebook para divulgar os bolos. Mãe, podemos mostrar para todo mundo o quanto você é boa, disse Ana, animada. Maria, tocada pela iniciativa dos filhos,
percebeu que eles eram sua maior força. Era o início de um esforço conjunto para reerguer a família. Decidida a transformar a ideia em algo mais consistente, Maria começou a pesquisar novas receitas. Ela queria oferecer algo único, que atraísse mais clientes. Passou noites experimentando combinações, enquanto os filhos ajudavam a embalar e organizar as vendas. Aos poucos, o que era uma tentativa de sobrevivência começou a tomar forma como um pequeno negócio. Maria sentia que, mesmo com todas as dificuldades, estava construindo algo com significado. Conforme as semanas passavam, os pedidos começaram a aumentar. Maria usava o dinheiro das vendas para comprar ingredientes melhores e investir em embalagens mais bonitas. A cozinha de sua casa, antes um espaço tranquilo, virou um lugar movimentado, cheio de aromas doces e sons de risadas dos filhos. O trabalho era exaustivo, mas Maria começava a se sentir viva novamente. Pela primeira vez, o futuro não parecia tão sombrio. Maria sabia que o caminho seria longo e cheio de desafios, mas algo havia mudado dentro dela. O que antes parecia um momento de desespero, agora era visto como uma oportunidade. Ela não sabia até onde aquele pequeno negócio poderia levá-la, mas uma coisa era certa: Maria estava determinada a seguir em frente, por ela mesma e por seus filhos. Com os primeiros sinais de sucesso, Maria começou a sentir um misto de alívio e pressão. A quantidade de pedidos aumentava, mas o trabalho parecia interminável. Sua cozinha se tornava pequena para atender às demandas, e os equipamentos básicos que ela tinha dificultavam o processo. O velho forno demorava para assar os bolos, e Maria frequentemente acordava antes do amanhecer para conseguir produzir o suficiente. Apesar do cansaço, cada pedido entregue era um passo adiante. Maria sentia que estava começando algo importante, mas as limitações a preocupavam. Ana, entusiasmada com a ideia de divulgar o negócio, criou uma página no Facebook chamada Doces da Maria. Ela começou a postar fotos dos bolos com descrições carinhosas, como feito com amor e dedicação. As postagens logo atraíram atenção, e os primeiros comentários vieram de vizinhos e conhecidos que elogiavam o sabor dos bolos. Isso trouxe mais pedidos, mas também novos desafios. Maria percebeu que precisava organizar melhor seu tempo e criar um sistema para lidar com as encomendas. Rafael, por sua vez, se mostrou uma peça fundamental no negócio. Apesar de jovem, ele assumiu o papel de entregador e fazia questão de garantir que os bolos chegassem intactos aos clientes. "Rafa, cuidado com as curvas", Maria dizia preocupada enquanto ele saía com as caixas na bicicleta. O envolvimento dos filhos fazia com que Maria se sentisse menos sozinha. No entanto, ela sabia que não poderia depender deles para sempre e começou a pensar em formas de tornar o trabalho mais eficiente. A fama de seus bolos começou a se espalhar. Clientes de outros bairros ligavam para fazer encomendas maiores, e isso trazia novas demandas. Maria começou a se aventurar em receitas mais elaboradas, como bolos de festa decorados. Ao mesmo tempo, os desafios de conciliar qualidade e quantidade começaram a aparecer. Em algumas noites, os bolos não saíam como esperado, e Maria chorava em silêncio na cozinha, frustrada com os erros. Apesar disso, ela não desistia. Um dos momentos mais difíceis foi quando um cliente grande pediu 15 bolos para um evento corporativo. Maria, animada, aceitou sem pensar duas vezes. Mas, ao tentar produzir todos os bolos, percebeu que não tinha os equipamentos adequados. Na última hora, Rafael e Ana ficaram até tarde ajudando, enquanto Maria improvisava formas de assar mais rápido. Apesar do esforço, 2 bolos não ficaram prontos a tempo e o cliente reclamou. Maria ficou devastada, achando que aquilo arruinaria sua reputação. No entanto, a reclamação foi um ponto de virada. Em vez de se desesperar, Maria decidiu enfrentar o problema de frente. Ligou para o cliente, pediu desculpas e ofereceu uma solução. Entregaria 2 bolos extras gratuitamente na semana seguinte. O cliente, impressionado pela atitude profissional de Maria, aceitou. Ela aprendeu que, mesmo nos erros, havia como crescer. A situação a ensinou a ser mais cautelosa com prazos e a entender suas limitações. Para resolver as limitações de sua cozinha, Maria decidiu investir em melhorias. Com os lucros das vendas, comprou um novo forno usado, que permitia assar mais bolos de uma só vez. Foi um grande alívio. Agora ela conseguia produzir em maior quantidade e com mais eficiência. Apesar disso,
Maria ainda sentia que havia muito a aprender. Começou a assistir a vídeos na internet sobre empreendedorismo e organização, tentando melhorar cada detalhe do seu pequeno negócio. A cada dia, Maria sentia mais orgulho do que estava construindo. Mas o crescimento trouxe outras dificuldades, como o preconceito que enfrentava por ser uma mulher mais velha, empreendendo sozinha. Algumas pessoas no bairro faziam comentários desdenhosos. "Quem ela pensa que é? Achando que vai ficar rica vendendo bolos", diziam. Essas palavras doíam, mas Maria se forçava a ignorá-las. "Eu não estou fazendo isso para agradar ninguém", pensava. Cada bolo vendido era uma vitória contra essas críticas. Enquanto lidava com as dificuldades externas, Maria também enfrentava dúvidas internas. Em alguns momentos, sentia medo de fracassar e decepcionar os filhos. À noite, enquanto preparava os bolos, questionava se estava no caminho certo. Mas sempre que pensava em desistir, lembrava-se do que havia enfrentado para chegar até ali. "Se eu conseguir sobreviver ao pior, posso superar isso também", dizia para si mesma. Essas palavras eram como um mantra que a ajudava a continuar. Ana sugeriu que Maria participasse de feiras de empreendedorismo locais. No início, Maria ficou nervosa com a ideia. Nunca havia apresentado seu trabalho em público e tinha medo de ser rejeitada. Mas, com a insistência da filha, decidiu tentar. Preparou seus melhores bolos e foi para a feira. Para sua surpresa, os clientes adoraram. Muitos elogiaram o sabor e perguntaram onde poderiam encomendar. Foi um dia cansativo, mas cheio de realizações. Maria sentiu que estava ganhando visibilidade. O sucesso nas feiras trouxe novos pedidos e desafios. Maria começou a perceber que precisava se organizar melhor para atender à demanda. Comprou um caderno e passou a anotar todas as encomendas, datas e horários. Também começou a planejar as compras de ingredientes com mais antecedência, evitando desperdícios. Apesar de todo o esforço, Maria sabia que precisava manter a qualidade dos bolos. Seu lema era: "Se não for perfeito, não sai da cozinha". No final de um dia exaustivo, enquanto olhava para o caderno cheio de encomendas, Maria percebeu o quanto havia evoluído. De uma mulher sem rumo, ela se transformou em uma empreendedora determinada. O caminho não era fácil, mas cada desafio superado a tornava mais forte. Embora ainda houvesse muito pela frente, Maria sentia que estava construindo algo maior do que imaginava. Seu pequeno negócio não era apenas uma fonte de renda, era um símbolo de sua resiliência e coragem. Apesar dos avanços no negócio, Maria começou a sentir o peso emocional e físico de sua jornada. As noites mal dormidas e o trabalho constante começaram a afetar sua saúde. Dores nas costas e no pescoço se tornaram companheiras constantes, e a exaustão fazia com que ela mal tivesse energia para conversar com os filhos. O brilho inicial do negócio parecia ofuscado pela pressão de dar conta de tudo. Maria, que sempre foi resiliente, começou a se perguntar se estava exigindo demais de si mesma. Além das questões físicas, Maria enfrentava um profundo sentimento de solidão. Embora Ana e Rafael fossem seu apoio, eles também tinham suas próprias vidas. Ana, com 17 anos, estava prestes a terminar o ensino médio e falava sobre planos de cursar faculdade em outra cidade. Rafael, por sua vez, começava a se interessar por futebol e passava mais tempo fora de casa. Maria se sentia feliz ao ver os filhos crescendo, mas também percebia que, aos poucos, eles estavam seguindo caminhos próprios. Sem amigos próximos com quem pudesse desabafar, Maria começou a guardar seus sentimentos para si mesma. Muitas noites, enquanto preparava bolos, ela se pegava chorando sozinha na cozinha. A pressão de sustentar a casa, manter o negócio funcionando e lidar com as expectativas dos filhos a consumia. Ela sabia que não podia fraquejar, mas sentia falta de alguém que pudesse ouvi-la sem julgamentos. O silêncio da casa, antes reconfortante, agora parecia esmagador. As dificuldades financeiras também continuavam presentes. Embora as vendas estivessem crescendo, os lucros ainda eram pequenos, pois Maria reinvestia quase tudo no negócio. Certo dia, ao abrir uma conta de luz que havia esquecido de pagar, percebeu que o valor estava atrasado há 2 meses. A sensação de falhar, mesmo com tanto esforço, a deixou devastada. Ela sentiu um nó na garganta e se perguntou se algum dia conseguiria respirar aliviada. O sentimento de isolamento aumentou quando algumas pessoas no bairro começaram a comentar sobre o sucesso de Maria,
de forma negativa. Ela acha que virou alguma coisa só porque está vendendo uns bolos, ouviu uma vizinha dizer. Essas palavras doíam mais do que Maria gostaria de admitir. Ela sabia que estava trabalhando duro para construir algo, mas a falta de apoio de algumas pessoas ao seu redor a fazia duvidar de si mesma. Será que estou mesmo no caminho certo? Perguntava-se. Um dos momentos mais difíceis foi quando um fornecedor com quem Maria contava não entregou os ingredientes que ela havia pedido para uma encomenda grande. Ela passou horas tentando resolver o problema, ligando para outros lugares e correndo atrás dos produtos de última hora. No final, conseguiu entregar os bolos, mas não sem custo. Ficou acordada a noite inteira trabalhando e passou o dia seguinte exausta. Esse episódio reforçou sua sensação de estar sozinha contra o mundo. Durante uma dessas noites difíceis, Maria começou a lembrar das palavras de sua mãe. Nunca deixe o desespero te controlar, Maria. Sempre há uma saída, mesmo quando parece impossível. Essas lembranças a ajudavam a encontrar forças para continuar, mas ela também percebeu que precisava de algo mais. Maria sabia que precisava de apoio, seja emocional ou prático, mas ainda não sabia como pedir ajuda. Era como se estivesse presa em uma batalha silenciosa contra si mesma. Certo dia, enquanto fazia entregas, Maria conheceu uma mulher chamada Joana, dona de uma padaria no centro da cidade. Joana, ao ver o cansaço no rosto de Maria, perguntou como ela estava lidando com tudo. Relutante, Maria começou a contar sobre suas dificuldades. Para sua surpresa, Joana não apenas ouviu, mas também compartilhou sua própria história de luta como empreendedora. Eu já passei por isso, disse Joana. Você precisa cuidar de si mesma, ou não vai conseguir cuidar de mais ninguém. A conversa com Joana foi um ponto de virada. Pela primeira vez, Maria sentiu que não estava sozinha. Joana a convidou para um grupo de mulheres empreendedoras que se reunia semanalmente para compartilhar experiências e dar suporte umas às outras. Embora hesitante, Maria decidiu participar de uma reunião. Ao chegar lá, ficou emocionada ao ouvir histórias parecidas com a dela. As outras mulheres entendiam seus desafios e a incentivavam a continuar. Participar do grupo deu a Maria uma nova perspectiva. Ela percebeu que era normal sentir-se sobrecarregada e que pedir ajuda não era sinal de fraqueza. Inspirada pelas conversas, Maria começou a delegar algumas tarefas para Ana e Rafael. Vocês sempre ajudam, mas agora preciso que assumam responsabilidades fixas, disse. Para sua surpresa, os filhos ficaram felizes em ajudar mais. Ana passou a cuidar completamente das redes sociais e Rafael ficou responsável pelas entregas. Aos poucos, Maria começou a encontrar um equilíbrio. Embora o trabalho ainda fosse intenso, ela aprendeu a dividir o peso com os filhos e com outras mulheres do grupo. Joana também sugeriu que Maria aumentasse os preços dos bolos para refletir o valor real de seu trabalho. No início, Maria ficou com medo de perder clientes, mas ao aplicar a mudança, percebeu que a qualidade dos bolos falava por si. Os pedidos continuaram chegando, e Maria sentiu um alívio financeiro pela primeira vez em meses. Mesmo em meio às dificuldades, Maria percebeu que estava aprendendo a se cuidar e a encontrar forças onde antes via fraqueza. O isolamento emocional ainda existia em alguns momentos, mas agora ela sabia que tinha com quem contar. Maria começou a enxergar que sua jornada não era apenas sobre construir um negócio, mas também sobre se redescobrir como mulher, mãe e profissional. Ela ainda tinha um longo caminho pela frente, mas pela primeira vez em muito tempo, sentia que não estava sozinha. Com o negócio em crescimento e Maria finalmente encontrando um equilíbrio, parecia que as coisas estavam se estabilizando. Mas como a vida gosta de testar até os mais resilientes, uma situação inesperada ameaçou desmoronar tudo o que Maria havia construído. Certo dia, ela recebeu um pedido grande de uma empresa local para um evento corporativo. Era a maior encomenda que Maria já havia aceitado. 20 bolos decorados e personalizados para uma conferência. A oportunidade parecia um marco em sua jornada, e Maria estava animada para provar que era capaz. Durante uma semana inteira, Maria trabalhou incansavelmente para garantir que cada bolo fosse perfeito. Organizou seus horários, comprou ingredientes extras e até pediu ajuda de uma vizinha para embalar as encomendas. No dia da entrega, tudo estava pronto. Rafael, agora experiente em logística, ajudou a carregar as caixas no carro de um amigo que se ofereceu para transportar os bolos. Maria sentiu um misto de alívio e orgulho.
enquanto os bolos eram levados para o local do evento. No entanto, no dia seguinte, Maria recebeu uma ligação inesperada do organizador do evento. Ele estava furioso e acusava Maria de ter entregue bolos estragados. Eles estavam com um cheiro estranho e foram rejeitados pelos convidados, disse ele. Maria ficou em choque. Ela sabia que isso era impossível. Sempre tinha cuidado extremo com a qualidade de seus bolos e verificava tudo antes de entregar. Ainda assim, o organizador exigiu um reembolso completo e ameaçou difamá-la se ela não devolvesse o dinheiro imediatamente. Desesperada, Maria tentou entender o que havia acontecido. Ligou para o amigo que transportou os bolos, mas ele disse que tudo estava intacto quando foi entregue. Mesmo assim, a dúvida a consumia. E se ela tivesse cometido algum erro? E se os ingredientes realmente estivessem comprometidos? Essa incerteza a fez perder o sono. Para piorar, o organizador começou a postar comentários negativos nas redes sociais, chamando Maria de irresponsável e incompetente. Os comentários negativos começaram a afetar as vendas. Clientes antigos questionavam a qualidade dos bolos e novos pedidos pararam de chegar. Maria se sentia encurralada. Por mais que tentasse provar sua inocência, as pessoas pareciam mais inclinadas a acreditar nas acusações. Trabalhei tanto para construir isso e agora está desmoronando, pensava. Em casa, Ana e Rafael tentavam consolá-la, mas a tristeza de Maria era visível. Pela primeira vez, ela cogitou desistir. Determinada a esclarecer a situação, Maria decidiu visitar o local do evento e falar diretamente com os organizadores. Após muita insistência, conseguiu conversar com uma funcionária que participou da conferência. Foi então que descobriu algo chocante. Os bolos não haviam sido rejeitados. Pelo contrário, os convidados os elogiaram. A funcionária revelou que o organizador havia inventado a história dos bolos estragados para evitar pagar pela encomenda. Maria ficou indignada. Era mais do que uma tentativa de fraude. Era uma tentativa de destruir sua reputação. Maria sabia que precisava agir. Consultou uma das mulheres do grupo de apoio, que a aconselhou a buscar ajuda legal. Apesar do medo e da inexperiência, Maria decidiu contratar um advogado. Reuniu provas de que havia entregue os bolos em perfeitas condições, incluindo fotos, mensagens de clientes satisfeitos e até testemunhos de pessoas que estiveram no evento. Foi um processo emocionalmente desgastante, mas Maria estava determinada a defender seu trabalho e sua honra. Enquanto o caso se desenrolava, Maria enfrentou uma batalha interna. Ela sentia raiva do organizador, mas também medo de que tudo isso prejudicasse ainda mais seu negócio. Em reuniões com seu advogado, foi orientada a manter a calma e não responder diretamente aos ataques online. Em vez disso, Maria usou suas redes sociais para reforçar a confiança dos clientes, postando vídeos de seus processos de produção e compartilhando histórias de clientes antigos que elogiavam seu trabalho. A resposta dos clientes fiéis foi emocionante. Muitos começaram a comentar positivamente em suas postagens, rebatendo as críticas falsas e mostrando apoio. Alguns até fizeram novos pedidos para ajudá-la a se reerguer. Maria sentiu que, apesar do golpe, não estava sozinha. Esses gestos a encheram de esperança, e ela se dedicou ainda mais a provar que era digna de confiança. Mesmo com a batalha legal em andamento, Maria não deixou de trabalhar e entregar bolos impecáveis. O momento mais emocionante aconteceu quando o caso foi resolvido. O organizador, confrontado pelas evidências e pelas testemunhas, foi obrigado a retirar as acusações e emitir uma retratação pública. Ele admitiu que havia inventado as acusações para evitar pagar. Maria sentiu um alívio indescritível. Não apenas recuperou sua reputação, mas também mostrou a todos que era uma mulher forte e determinada, capaz de enfrentar qualquer injustiça. Após o caso, Maria decidiu transformar a dor em aprendizado. Usou a experiência para criar um novo sistema de contratos com seus clientes, garantindo maior proteção contra situações como aquela. Além disso, começou a compartilhar sua história em palestras, destacando a importância de não se deixar abater por injustiças. Cada vez mais pessoas passaram a admirar Maria, não apenas como confeiteira, mas como um exemplo de resiliência e coragem. O golpe que quase destruiu Maria acabou se tornando um ponto de virada. Ela não apenas reconstruiu sua reputação, mas também fortaleceu sua relação com os clientes e a comunidade. Para Maria,
Aquele episódio foi uma prova de que, mesmo nos momentos mais difíceis, é possível encontrar forças para seguir em frente. O que começou como um pesadelo terminou como mais um capítulo de superação em sua inspiradora trajetória. Após superar o golpe que quase destruiu sua reputação, Maria sentia que nada poderia detê-la. Seu negócio estava em crescimento novamente e sua confeitaria era reconhecida por bolos de qualidade e pela história emocionante de sua fundadora. No entanto, o universo parecia ter reservado mais uma decisão desafiadora para testar sua coragem e valores. Certo dia, Maria recebeu uma ligação inesperada de uma grande rede de supermercados. Eles queriam vender seus bolos em todas as lojas da região. A proposta era tentadora. A rede ofereceu uma oportunidade que poderia mudar completamente a escala do negócio de Maria, colocando seus bolos nas prateleiras de dezenas de lojas e garantindo uma renda considerável. No entanto, havia uma condição. Os bolos precisariam ser produzidos em massa, e isso exigia mudanças nas receitas. Eles queriam que Maria substituísse ingredientes frescos por opções industrializadas para reduzir custos e aumentar a durabilidade. Para Maria, aquilo parecia uma traição ao que havia construído. Durante a reunião com os executivos do supermercado, Maria ouviu atentamente as condições. Embora as vantagens financeiras fossem claras, as palavras deles ficaram ecoando em sua mente. É um ótimo negócio, mas precisamos de um produto que seja mais barato de produzir, disseram. Maria olhou para os papéis com a proposta e sentiu um peso no coração. Para ela, cada bolo que produzia era uma extensão de sua história, de sua paixão. Mudar isso significava abandonar o que a fazia única. Nos dias seguintes, Maria não conseguiu pensar em outra coisa. Por um lado, aceitar a proposta significava segurança financeira e crescimento. Por outro, ela temia que, ao mudar suas receitas, perdesse a essência que fez com que seus clientes confiassem nela. Rafael, sempre pragmático, disse: "Mãe, talvez você precise fazer sacrifícios para crescer." Ana, no entanto, discordava. "Mãe, seus bolos são especiais porque tem sua alma neles. Você não pode perder isso." Maria buscou conselhos com Joana, sua mentora do grupo de empreendedoras. Joana foi direta. "Decisões assim definem quem somos. Você precisa pensar no que é mais importante, crescer rápido ou manter sua identidade." As palavras ressoaram em Maria. Ela sabia que não podia abrir mão dos princípios que a levaram até ali. Era mais do que apenas bolos. Era sobre a confiança que seus clientes depositavam nela e sobre o exemplo que queria deixar para seus filhos. Decidida, Maria marcou uma nova reunião com os executivos do supermercado. Com coragem e firmeza, explicou que não poderia aceitar as condições que exigiam mudanças em suas receitas. "Meus bolos são feitos com amor e qualidade, e não posso comprometer isso", disse. Os executivos ficaram surpresos, tentando convencê-la de que era um erro. Mas Maria permaneceu irredutível. Ao sair da reunião, sentiu-se aliviada, embora soubesse que estava abrindo mão de uma oportunidade financeiramente vantajosa. A decisão de Maria gerou diferentes reações. Algumas pessoas a elogiaram por se manter fiel a seus valores, enquanto outras a criticaram, dizendo que ela estava sendo ingênua. Ana e Rafael, apesar de opiniões diferentes, ficaram orgulhosos da mãe por tomar uma decisão tão difícil com tanta integridade. Para Maria, a tranquilidade em seu coração era a prova de que havia feito a escolha certa. "Eu não trabalho só pelo dinheiro. Trabalho para entregar algo que eu mesma teria orgulho de comprar", explicou aos filhos. Após recusar a proposta, Maria voltou a focar em seu público local. Decidiu investir em bolos personalizados para festas e eventos, um segmento que estava crescendo rapidamente. Começou a criar bolos temáticos, com decorações criativas que encantavam os clientes. A ideia deu tão certo que as redes sociais de Maria explodiram com pedidos e elogios. Ela percebeu que, ao focar no que sabia fazer de melhor, estava fortalecendo sua marca de forma sustentável. Uma das maiores surpresas veio quando uma influenciadora digital famosa encontrou a página de Maria e encomendou um bolo para uma festa infantil. A influenciadora ficou tão encantada com o produto que fez uma postagem elogiando Maria e recomendando seus bolos. Em poucas horas, a página de Maria recebeu milhares de seguidores e dezenas de novos pedidos. A repercussão foi tão grande que Maria precisou reorganizar sua produção
para dar conta da demanda. Com o aumento das vendas, Maria tomou a decisão ousada de expandir seu negócio. Alugou um espaço maior para transformar sua cozinha caseira em uma confeitaria profissional. O local era espaçoso e acolhedor, com uma área para clientes experimentarem seus produtos. Na inauguração, a confeitaria estava lotada. Amigos, clientes e até pessoas que só conheciam Maria pela internet compareceram para celebrar. Maria sentiu que aquele era o início de uma nova fase. Durante a celebração, Maria foi surpreendida por uma cliente que trouxe uma carta emocionada. Na carta, a mulher agradecia Maria por inspirá-la a abrir seu próprio negócio. "Eu estava desistindo de tudo, mas a sua história me deu forças para continuar", dizia a carta. Maria ficou com lágrimas nos olhos. Naquele momento, percebeu que o impacto de sua jornada ia muito além de bolos. Ela estava tocando vidas e mostrando que recomeçar era possível. Ao final da noite, enquanto organizava a nova confeitaria com Ana e Rafael, Maria parou por um momento para refletir. Percebeu que o verdadeiro clímax de sua história não era financeiro, mas emocional. Era sobre se manter fiel a si mesma, mesmo diante das maiores tentações. Olhando para seus filhos e para o espaço que agora representava tanto trabalho e dedicação, Maria sentiu que havia conquistado algo que dinheiro nenhum poderia comprar: dignidade e orgulho de sua trajetória. A confeitaria de Maria estava em pleno crescimento. Com o novo espaço, ela conseguia atender a mais clientes e explorar novos produtos. A comunidade admirava sua força e determinação, e Maria se sentia cada vez mais confiante como empreendedora. Mas em meio à rotina intensa, algo inesperado aconteceu. Carlos, o ex-marido que a havia abandonado anos atrás, apareceu na confeitaria. Sua presença tão inesperada provocou uma onda de emoções em Maria que ela não sabia como processar. Carlos estava visivelmente diferente. Vestia-se de maneira simples e tinha uma postura que misturava arrependimento e insegurança. Ao vê-lo, Maria sentiu um turbilhão de sentimentos. Parte dela ainda carregava a mágoa do abandono, mas outra parte estava curiosa para saber o motivo de sua visita. "O que você está fazendo aqui, Carlos?", perguntou, com uma voz firme que disfarçava a surpresa. Ele hesitou antes de responder. "Eu vim para falar com você, Mo, e pedir desculpas." Carlos explicou que, após sair de casa, sua vida havia desmoronado. Ele perdeu o emprego, enfrentou dificuldades financeiras e se afastou de todos, incluindo os filhos. Disse que acompanhava à distância o sucesso de Maria e que aquilo o fez refletir sobre seus erros. "Eu fui um covarde. Te deixei no momento em que você mais precisava e isso me assombra todos os dias", confessou com lágrimas nos olhos. Maria ouviu em silêncio, sem saber ao certo como responder. A presença de Carlos despertou um conflito interno em Maria. Por mais que ele mostrasse arrependimento, ela sabia que as feridas do passado ainda estavam lá. Ao mesmo tempo, ver alguém que a abandonou reconhecer seus erros era algo que ela não esperava. "Você não faz ideia do que eu passei para reconstruir minha vida", disse Maria, com a voz embargada. Carlos concordou e pediu para fazer parte da vida dos filhos novamente, mesmo que Maria nunca o perdoasse. Apesar de magoada, Maria sabia que a decisão de permitir ou não a reaproximação de Carlos deveria envolver Ana e Rafael. Ela contou aos filhos sobre o encontro e pediu sua opinião. Ana, mais compreensiva, achou que Carlos merecia uma chance de se redimir. "Mãe, ele errou, mas parece estar arrependido. Talvez a gente deva ouvir o que ele tem a dizer", sugeriu. Rafael, por outro lado, foi mais cético. "Ele foi embora quando precisávamos dele. E se fizer isso de novo?" Enquanto Maria refletia sobre o que fazer, Carlos começou a frequentar discretamente a confeitaria. Ele fazia questão de comprar bolos, elogiava o trabalho de Maria e até ajudava espontaneamente quando via que o movimento estava intenso. Os funcionários notaram sua presença, mas ninguém ousava perguntar. Aos poucos, sua dedicação começou a chamar a atenção de Maria, embora ela permanecesse cautelosa. "Não é tão simples assim, Carlos", dizia a si mesma. Certo dia, Ana e Rafael decidiram conversar diretamente com o pai. Durante a conversa, Carlos se emocionou ao falar sobre seu arrependimento e seu desejo de reconstruir o relacionamento com eles. Ana, com o coração aberto, começou a perdoá-lo aos poucos. Rafael, embora mais relutante, concordou em dar uma chance, desde que Carlos mostrasse consistência em suas ações. Para os filhos, o mais importante era ver a mãe em paz.
e essa decisão era parte desse processo. Enquanto isso, Maria começou a refletir sobre o impacto do perdão em sua vida. Ela sabia que guardar mágoas a consumia, mas também temia abrir espaço para uma pessoa que já a havia magoado tanto. Durante uma reunião do grupo de apoio, Maria compartilhou sua situação. As outras mulheres a encorajaram a pensar no perdão como uma forma de libertação. Perdoar não significa esquecer, Maria. Significa liberar a si mesma do peso do passado, disse Joana, sua mentora. Em um momento de introspecção, Maria decidiu conversar com Carlos a sós. Durante o encontro, ela foi honesta sobre sua dor e os desafios que enfrentou após o abandono. Carlos, por sua vez, ouviu sem interromper, reconhecendo cada erro. Ao final, Maria disse: "Eu não sei se posso te perdoar completamente agora, mas posso tentar. Não por você, mas por mim." As palavras de Maria marcaram um momento de reviravolta emocional. Pela primeira vez, ela sentiu que estava deixando o passado para trás. Enquanto Maria processava seus sentimentos, Carlos continuava a mostrar comprometimento. Ele ajudava na logística da confeitaria e passou a apoiar Ana e Rafael em seus projetos. Embora ainda estivesse em reconstrução, sua presença tornou-se mais consistente. Maria observava cada gesto com atenção, ainda relutante, mas começando a aceitar que as pessoas podiam mudar. Ela sabia que o perdão era um caminho longo, mas estava disposta a dar os primeiros passos. A grande virada aconteceu durante uma celebração na confeitaria, quando Maria contou sua história em uma entrevista ao vivo para um canal de televisão local. Ela falou sobre os momentos de dor, superação e recomeço. Quando mencionou Carlos, Maria disse algo que emocionou a todos. "Aprendi que o perdão não é sobre quem nos feriu, mas sobre nós mesmos. Não é esquecer o que aconteceu, mas escolher não ser definida por isso." Suas palavras ressoaram profundamente com quem assistia. A partir daquele dia, Maria começou a sentir uma leveza que não sentia há anos. Sua relação com Carlos continuava em reconstrução, mas agora sem rancor. Mais importante, Maria percebeu que sua força vinha de sua capacidade de transformar até as experiências mais dolorosas em oportunidades de crescimento. Ela sabia que o perdão, assim como o sucesso, era uma jornada contínua. Para Maria, a reviravolta mais importante não era apenas em sua vida, mas dentro de si mesma. Com a confeitaria consolidada e sua vida pessoal em um momento de reconstrução, Maria finalmente sentia que estava no controle de sua trajetória. O espaço, que antes era apenas uma cozinha modesta, tornou-se um local de acolhimento e celebração. Mais do que uma fonte de renda, a confeitaria era agora um símbolo de força, comunidade e amor. Os clientes vinham não apenas pelos bolos, mas também para conhecer a história por trás deles. Maria percebeu que seu negócio era uma extensão de sua própria jornada. Carlos, embora ainda distante de recuperar completamente a confiança de Maria, demonstrava consistência em suas ações. Ele continuava ajudando na confeitaria e, aos poucos, reconstruía os laços com Ana e Rafael. Para Maria, vê-lo presente na vida dos filhos era uma pequena vitória, ainda que o relacionamento deles permanecesse apenas como colegas e copais. Ela havia aprendido a colocar limites e não dependia mais de ninguém para sua estabilidade emocional. Ana e Rafael floresceram ao lado de Maria. Ana, com sua habilidade para marketing e organização, começou a cuidar de toda a comunicação da confeitaria, criando estratégias que ampliaram a presença do negócio nas redes sociais. Rafael, que antes via o trabalho apenas como algo passageiro, começou a se interessar por logística e administração. "Você é a nossa maior inspiração, mãe", disseram os dois durante um jantar em família. Maria sorriu emocionada, percebendo que estava criando um legado para eles. Inspirada pelas mulheres do grupo de apoio, Maria decidiu retribuir a ajuda que recebeu ao longo do caminho. Criou um programa de oficinas gratuitas em sua confeitaria, ensinando mulheres em situações vulneráveis a fazer bolos e empreender. "Se eu conseguir, qualquer uma de vocês também consegue", dizia durante as aulas. Muitas mulheres começaram seus próprios pequenos negócios graças a essa iniciativa, e Maria se sentia grata por poder impactar vidas de maneira tão direta. Certo dia, enquanto revisava pedidos com Ana, Maria recebeu uma ligação inesperada, de uma grande revista sobre empreendedorismo. Eles queriam fazer uma matéria sobre sua trajetória, destacando como ela transformou dificuldades em sucesso. Maria, inicialmente tímida, aceitou. Durante a entrevista,
Compartilhou detalhes de sua jornada, desde a demissão e o abandono até a criação de um negócio que era mais do que apenas bolos. A matéria trouxe uma visibilidade ainda maior para a confeitaria. A repercussão da matéria foi avassaladora. Clientes de fora da cidade começaram a procurar por seus produtos e convites para palestras começaram a chegar. Maria se viu em um novo papel, como uma mentora e voz para outras mulheres. Durante uma dessas palestras, ela disse algo que emocionou a todos. Meu sucesso não está nos números ou nos bolos que vendo. Está na capacidade de acreditar que, mesmo nos piores momentos, há uma chance de recomeçar. A confeitaria, agora em plena expansão, tornou-se referência na cidade. Maria abriu um segundo ponto de venda, desta vez em um bairro movimentado do centro. A inauguração foi um evento especial, com clientes antigos e novos celebrando ao lado dela. Para Maria, cada novo passo era uma prova de que ela era capaz de enfrentar qualquer desafio. O orgulho que sentia não vinha apenas do negócio, mas da trajetória que a levou até ali. Durante a festa de inauguração, Maria recebeu uma visita inesperada. A antiga diretora da escola onde trabalhou como auxiliar de limpeza. A diretora, emocionada, disse: Maria, eu me lembro de quando você saiu daqui. Nunca imaginei que você se tornaria essa força que é hoje. Você é um exemplo para todos nós. Maria sorriu sem ressentimentos e respondeu: às vezes, os momentos mais difíceis são o empurrão que precisamos para descobrir do que somos capazes. Naquele mesmo dia, Maria sentou-se com Ana e Rafael para discutir planos futuros. Ana sugeriu que criassem um site para vender bolos para outras cidades, enquanto Rafael falou sobre abrir um pequeno espaço para eventos na confeitaria. Maria, que antes tinha medo de sonhar grande, sentiu-se animada. Vamos fazer isso juntos, disse, reafirmando o espírito de união que havia sustentado sua família durante todo o percurso. Ao fechar a confeitaria naquela noite, Maria refletiu sobre tudo o que havia conquistado. O caminho não foi fácil, mas cada desafio superado era uma prova de sua força. A mulher que antes se via como alguém sem opções, agora era uma empresária admirada, uma mãe orgulhosa e uma inspiração para muitos. Ela sabia que os desafios não haviam acabado, mas agora via cada obstáculo como uma oportunidade de crescimento. Em sua última reunião do grupo de apoio, Maria compartilhou uma reflexão que ficou marcada entre as mulheres. Nunca é tarde para recomeçar, mas recomeçar exige coragem. É preciso acreditar em si mesma, mesmo quando ninguém mais acredita. E, acima de tudo, é preciso lembrar que cada passo, por menor que seja, nos aproxima de algo maior. O grupo a aplaudiu, e Maria sentiu que estava exatamente onde deveria estar. Em sua cozinha, onde tudo começou, Maria preparou um bolo simples para comemorar. Ao olhar para o forno, lembrou-se das noites em que chorava sem saber o que fazer. Agora, aquele espaço era um símbolo de tudo o que ela havia conquistado. Maria sabia que sua história não terminava ali. Ela estava apenas começando um novo capítulo, pronta para inspirar ainda mais pessoas com sua força, resiliência e capacidade de transformar dificuldades em oportunidades. O que você faria se aos 52 anos tivesse que recomeçar do zero? Maria enfrentou o abandono, as injustiças e as dúvidas, mas mostrou que a força de uma mãe e o apoio da família podem transformar qualquer desafio em vitória. E você, já enfrentou uma situação difícil e conseguiu superá-la? Compartilhe sua história nos comentários e inspire outras pessoas a não desistirem. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais histórias emocionantes de superação.